ao Goku, de Dragon Ball. A gente pensa nele e logo vem à cabeça o herói definitivo, o salvador do universo. Mas, se a gente parar para pensar, por trás de toda essa força, tem algo curioso, um paradoxo que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. E a pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Como é que pode, né, alguém com tanto poder ter, em tantos momentos, uma mentalidade quase de criança? Será que é só uma falha na criação do personagem? Ou tem alguma coisa mais profunda aí? Pois é, a questão do Goku vai muito além da personalidade dele. Ela reflete uma tensão bem real que a gente encontra em vários ensinamentos bíblicos. O desafio de manter um coração puro, simples e, ao mesmo tempo, desenvolver um discernimento maduro, de adulto. Então, para começar, vamos olhar para o lado positivo disso tudo. Para essa pureza quase infantil do Goku. Algo que, na teologia, recebe o nome de simplicidade. Os traços que definem o Goku são bem claros, né? Ele confia em todo mundo, até nos inimigos mortais. Não tem um pingo de maldade no coração. E o foco da vida dele é lutar e ficar mais forte. De certa forma, isso é a própria definição de um coração puro. E olha que interessante, essa pureza toda dele tem um eco direto nos ensinamentos de Jesus. Essa ideia de se tornar como criança não tem a ver com ser infantil, mas sim com ter uma confiança e uma ausência de malícia que são consideradas grandes virtudes espirituais. A teologia faz uma distinção muito clara. Uma coisa é a simplicidade, que é a virtude de um coração puro. Outra, bem diferente, é a ingenuidade. E isso já é uma falha, é a falta de discernimento. O Goku, ele vive dançando perigosamente nessa linha. Certo. Agora vamos virar a moeda. Porque é aqui que a gente vê como essa simplicidade, quando passa do ponto e vira ingenuidade, se torna um perigo de verdade. E não só para ele, mas para o universo inteiro. E exemplos disso não faltam. Lembra de quando ele deu uma semente dos deuses para o céu, só para curar o vilão antes da luta do Gohan? Ou quando ele ficou esperando o Freeza chegar a 100% do poder? Isso já não é mais atitude de um coração puro, né? É uma imprudência perigosa, em que o desejo pessoal por um bom desafio acaba passando por cima do bem de todo mundo. Então, o ponto crucial é este. A instrução bíblica não é para ser só simples como as pombas, é preciso ter também a prudência, a sabedoria das serpentes. O Goku incorpora a pomba perfeitamente, mas nossa, como falta a sabedoria da serpente na vida dele em vários momentos. Isso nos leva a um princípio fundamental de 1 Coríntios. O fato de que a gente pode fazer algo não significa que a gente deva fazer. A liberdade que o Goku tem de buscar uma boa luta nunca deveria comprometer a segurança de todos. Mas, peraí, seria injusto dizer que o Goku é só ingênuo, porque em momentos críticos ele vai além disso e nos mostra um lado surpreendentemente maduro e responsável. É isso. Quando a situação chega no limite, quando o caldo entorna de vez, uma outra faceta do Goku aparece. É um lado que entende o peso das consequências e que está, sim, disposto a pagar o preço mais alto. O sacrifício dele contra o céu é o exemplo máximo disso. Ele se entrega para salvar a Terra. É um ato que lembra o conceito de sacrifício substitutivo. Mas, claro, existe uma diferença teológica crucial aqui. O sacrifício do Goku é heróico, mas é limitado, ele pode ser repetido. Já o sacrifício de Cristo na teologia cristã é visto como redentor e definitivo. E talvez o maior ato de maturidade do Goku tenha vindo na humildade. Ao reconhecer que o Gohan, e não ele, era a chave para a vitória contra o céu, ele demonstrou na prática o princípio de Filipenses 2:3, de considerar os outros superiores a si mesmo. Ali, ele deixou de ser a criança focada na luta e se tornou um pai, um mentor. Então, como é que a gente resolve esse paradoxo? O ideal bíblico não é escolher entre a pureza e a sabedoria, mas sim unir as duas coisas num chamado constante para o nosso crescimento. Essa citação do apóstolo Paulo é perfeita para isso. Ela descreve uma jornada. A pureza da infância é o ponto de partida, não o destino final. O objetivo é amadurecer, deixando para trás essa falta de discernimento que é típica da infância. E essa comparação aqui resume bem a questão. No quesito coração, o Goku está alinhado com o ideal. Mas em discernimento, em responsabilidade e na natureza do sacrifício, a jornada dele ainda está em andamento. Ele é um reflexo, mas um reflexo imperfeito desse ideal de maturidade. No final das contas, a história do Goku pode ser vista quase como uma parábola dos tempos modernos com uma mensagem bem poderosa para os nossos dias. E a lição é esta:
Ter boas intenções, ter um coração puro é essencial, mas não é o suficiente. A pureza sem discernimento pode acabar sendo tão perigosa quanto a malícia. A verdadeira maturidade espiritual exige as duas coisas. O chamado não é para a infantilidade, mas sim para um crescimento contínuo, para que a nossa mente e as nossas ações amadureçam na mesma medida em que o nosso coração permanece puro. E assim, essa análise do Goku acaba levantando uma questão universal. Não basta ser sincero. É preciso se perguntar se a pureza de intenção está vindo acompanhada da prudência. Se a fé, seja ela qual for, está levando a atitudes responsáveis.